O ES News Especial está começando e traz em destaque: o governador Paulo Artung desiste de se candidatar à reeleição. Nossa equipe em Brasília repercute o projeto de lei que tramita no Senado Federal, garantindo a proteção e a privacidade de dados na rede mundial de computadores. Governo do Estado inaugura Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento. E no estúdio, você confere uma entrevista com o ex-secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia. O ES News Especial já está no ar. Que eu dependo disso aqui para viver, dependo da praia para levar meu alimento para dentro de casa, poder pagar o meu aluguel, poder dar um viver melhor para minha família, entendeu? Se acabar isso aqui, infelizmente, eu vou somar mais um na rua desempregado. Incertezas. Desde que a Justiça Federal determinou a demolição de 46 quiosques da praia de Taparica, em Vila Velha, a vida dos proprietários e dos trabalhadores que dependem do funcionamento desses locais para garantir a renda familiar foi tomada por uma onda de insegurança quanto ao próprio futuro. Eu não tenho outra renda, não sei fazer outra coisa do que mexer com quiosque, né? E a renda da minha família só depende do quiosque. Em um processo que tramita na Justiça Federal desde 2008, o Ministério Público Federal e Estadual pedem a retirada dos quiosques por meio de uma ação civil pública que aponta irregularidades na ocupação da orla. A primeira acusação que nós recebemos eram acusações pesadas. É que a gente não tinha esgoto ligado à rede, né? Que a gente estava aqui como invasores. Como é que se invade uma praia com um projeto de 153 quiosques, todos do mesmo modelo, todos obedecendo às regras que haviam na época. E fomos surpreendidos agora com uma decisão drástica, que seria a derrubada iminente dos quiosques. A orla da praia de Taparica e Itapuã, em Vila Velha, já chegou a ter cerca de 150 quiosques. Ao longo dos anos, passou por várias revitalizações e hoje esse número não chega a 46. Desses quiosques, dependem cerca de 250 famílias, entre funcionários e proprietários. Com a demolição dos quiosques, eles perderão a sua única fonte de renda. Porque a gente sabe a situação que está o país hoje de desemprego, o nosso estado, como é que está a situação. Eu vou ser mais um desempregado na rua hoje com a derrubada dos quiosques. Desde 97 estou aqui na praia, estava para adolescente, fui criada dentro do quiosque praticamente, junto com minha mãe. E eu dependo da praia para sustentar minha família. Eu não tenho outra renda, não sei fazer outra coisa. Na tentativa de reverter a decisão da Justiça Federal pela demolição das estruturas, a Procuradoria-Geral do município de Vila Velha ingressou com uma ação em que propõe a implantação de um projeto de reurbanização da orla. Com isso, a retirada dos quiosques atuais aconteceria de forma gradual à medida que as novas estruturas que atendam às exigências legais sejam instaladas. A Prefeitura se posiciona no sentido de que a decisão judicial, para ser cumprida, ela deve ser feita através de um projeto de execução e essa proposta de execução da sentença esteja se abarcando a questão da execução da sentença, mas de forma que seja preservada a empregabilidade, seja preservada as questões turísticas e as questões econômicas dentro do município de Vila Velha. Procurado, o Ministério Público Federal no Espírito Santo se manifestou por meio de nota, alegando que a ocupação se deu de forma ilegal. Ainda segundo o MPF, foi constatado que a ocupação dos quiosques trata-se de invasão de área pública por particulares, que ali ergueram estabelecimentos comerciais sem licenciamento ambiental, sem saneamento básico e sem submissão a qualquer tipo de concorrência pública que lhes garantissem o direito de utilizarem o espaço.
Na nota, acrescenta que a Prefeitura de Vila Velha assinou em 2013 um termo de ajustamento de conduta e que se compromete a demolir os quiosques, indenizar seus proprietários e apresentar um projeto para a reurbanização daquele trecho da orla. Entretanto, o Ministério Público afirma que o projeto de reurbanização não foi licenciado e nem aprovado pelos órgãos competentes e que as irregularidades permanecem até hoje, o que denota completa ausência de empenho administrativo para solucionar os problemas constatados. Por fim, ressalta que o Ministério Público não é contra a instalação de quiosques na Orla do Espírito Santo, desde que a ocupação desses espaços se dê de forma ordenada a partir de estudos e planejamento que garantam o cumprimento da legislação em vigor. Nós pedimos encarecidamente a justiça, não a lei. A lei é fria, mas a justiça, o julgador da coisa, é que ele entenda que essa punição não está sendo contra quem errou, está sendo contra a população, está sendo contra o povo. O governador Paulo Artung anunciou publicamente nesta semana que não pretende disputar a reeleição ao cargo. Artung está no seu 3º mandato à frente do Executivo Estadual. Paulo Artung é o único governador eleito democraticamente a conquistar a marca de 3 mandatos na história do Espírito Santo. A decisão de não disputar as eleições deste ano foi anunciada durante uma coletiva de imprensa no Palácio Anchieta nesta semana. Sobre as especulações do que teria provocado a decisão do governador, ele foi categórico e afirmou que a motivação foi estritamente pessoal. Muito boato ontem, né? Sabe? A doença que voltou, não voltou, né? Eu já alertei aqui, inclusive, que eu vou ter um procedimento médico na semana que vem, mas não é isso. Eu me sinto super bem, graças a Deus, né? Quer dizer, a família, teve a boato da família também ontem, que na eleição passada, a família foi contra eu disputar a eleição passada. A sociedade capixaba sabe disso. Nesta eleição, a família me deixou à vontade para me tomar a decisão que eu achasse a decisão correta. Essa é uma decisão pessoal, né, que estava bem amadurecida. Quando eu me elegi, a primeira entrevista que eu dei, eu falei, olha, faço esse mandato, vou trabalhar para entregar o governo hiperorganizado aos capixabas, né? Mas não vou para a reeleição. Está lá, registrado na primeira entrevista que dei. Sobre o atual mandato, Artung agradeceu a equipe de governo pelo trabalho realizado até agora. O governador ainda assegurou que entregará o governo mais organizado entre todas as demais federações do país. É importante essa passagem de bastão, né? Quer dizer, ir para um 4º mandato, né? Ou buscar um 4º mandato numa campanha eleitoral, eu acho que não seria conveniente. Eu tenho certeza que quando chegar lá em dezembro, nós estaremos terminando uma missão e entregando aos capixabas o governo seguramente mais organizado das 27 unidades federadas do Brasil. Muito bem, você está aí acompanhando as notícias que tiveram maior destaque nessa semana e agora aqui no estúdio o assunto é segurança pública, violência contra a mulher, também as fake news. Nosso convidado é o ex-secretário de Segurança Pública aqui do Espírito Santo, André Garcia. André, bem-vindo ao S-News, viu? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Fabiano. Prazer recebê-lo. André, e eu já abro a entrevista dizendo da sua passagem pela Secretaria de Segurança Pública, foi por um período expressivo aqui no estado, não foi? No período que eu passei na CESP, é o maior período que um secretário passou à frente da pasta, né? O secretário, digamos assim, mais longevo da história do Espírito Santo na segurança pública. Para mim é uma marca importante, porque demonstra a confiança no meu trabalho, né? no modelo de gestão que implantei lá na CESP. E também tenho muito a agradecer ao governador Paulo Artung por essa oportunidade, pelo convite e pela permanência. Foram quantos anos, André? 6 anos como secretário de Segurança, 10 anos ao todo no Executivo. Né? Também fui secretário de Justiça e secretário de Ações Estratégicas. De Ações Estratégicas, uma passagem realmente expressiva no governo do Estado, em especial nessa área que lida aí com a segurança pública e com a justiça, né? Que são áreas que a gente sabe que são de grande relevância dentro de uma gestão de um governo estadual. André,
você estava à frente da pasta durante a crise da segurança pública, que foi um dos momentos, acho que, de maior dificuldade, eu penso, talvez nesse período de 6 anos à frente da CESP, pois é algo que mexeu muito com os capixabas, né? E o senhor, eu tenho certeza que administrou isso com um diálogo, penso, com a população e conseguiu construir uma ponte para buscar uma solução para o problema, não é? Foi seguramente a maior crise que já enfrentamos, né? Eu pessoalmente, que certamente no governo. Muitas incompreensões no começo, porque todo pleito que envolve reivindicação salarial, de certa forma, tem uma simpatia por parte da população, mas no caso específico há alguns elementos que as pessoas, com o passar do tempo, foram considerando, né? Primeiro, que o Espírito Santo foi uma espécie de laboratório, né? Aqui seria o ponto de partida para o movimento nacional, que foi estancado pela posição do governo, firme no sentido de garantir a autoridade, garantir o cumprimento da Constituição, porque as pessoas, às vezes, como não há uma cultura militar muito comum, mas é preciso entender que a Constituição ela proíbe a sindicalização e a greve de militares. O fato de reivindicar é uma coisa, há reivindicações até legítimas. Mas eu fui militar também, fui militar da Força Aérea Brasileira com muito orgulho, por 10 anos na minha vida, sei muito bem como essas coisas funcionam, não é? Então, na posição que eu estava, na posição do governo, a posição de garantir a autoridade, não é? Fazer essas pessoas que estavam à frente do movimento que elas refletissem. Infelizmente era um movimento difuso, tinha muito interesse político por trás disso, associado aos interesses, às reivindicações justas, algumas delas, mas havia muito interesse político. Muitos deles hoje que estavam à frente, são pré-candidatos, né? Estão trabalhando hoje para angariar a simpatia da população capixaba, mas no final das contas, a lição que aprendemos todos juntos, porque ninguém saiu ganhando com esse episódio, a população perdeu, o governo perdeu, todo mundo perdeu, porque houve mortes durante esse período, é que não é possível fazer um movimento dessa natureza com uma tropa armada e militar. É preciso que haja outras formas e outros caminhos para que o diálogo seja robustecido e haja um cumprimento do que está na Constituição, não é? Hoje, há uma tendência no Brasil de se defender legalidade, se defender o respeito à lei, e o respeito à lei tem que partir de todos, inclusive daqueles que estão à frente de corporações. Sem dúvida alguma. Agora, André, a gente cita esse exemplo da crise da segurança pública que o Espírito Santo passou no ano passado, né, em 2017, mas eu penso que a gestão você gerir a segurança pública de um Estado, né, mesmo que um Estado não tão grande como o Espírito Santo em relação a outros estados do país, mas é um desafio, né? A segurança é um desafio para o Brasil, para o mundo, né? Não é uma tarefa fácil no Brasil, num país como o Brasil, que responde por 10% dos homicídios do mundo. Eu acho que o caminho para a questão da segurança pública passa necessariamente por uma reforma legislativa, passa necessariamente pela compreensão de que há outros entraves que determinam os insucessos. E olhe lá, mesmo assim, diante disso tudo, nos últimos 10 anos, o Espírito Santo saiu das primeiras colocações do Brasil em termos de homicídios dolosos. Essa não é uma conquista do André Garcia, nem do governador, nem de governos, é a conquista da sociedade. A nossa taxa de homicídio já era, em 2009, de 58 por 100 mil, hoje ela está em 29 a 30 por 100 mil. Houve uma queda brusca em 7, 8 anos que tirou o Espírito Santo das primeiras colocações de criminalidade violenta. É um processo lento, gradual, mas tem que existir e temos que insistir nesse processo, porque somente com planejamento de médio e longo prazo a gente vai ter uma solução para esse problema. Sem dúvida, um problema social muito sério. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco, sabe, André? Principalmente quando se trata, o senhor cita aí, sobre a mudança na legislação, que eu também penso ser um caminho para tentar mudar um pouco essa realidade. Só vou comentar um pouquinho sobre isso mais no próximo bloco. A gente vai por um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o ES News Especial. Continue ligado com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo. A seguir, projeto de lei que tramita no Senado Federal garante a proteção e a privacidade de dados na rede mundial de computadores. O ES News Especial volta já.
Nós estamos de volta com o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Hoje o nosso assunto é segurança pública. Falamos aí um pouco já no bloco anterior sobre a situação que o Espírito Santo passou há pouco tempo com a crise da segurança pública e por isso a gente está recebendo o secretário, aliás, o ex-secretário de Segurança Pública aqui do Espírito Santo, André Garcia. André, no bloco anterior, o senhor citou a mudança talvez na legislação, no código, para tentar mudar um pouco essa realidade. Eu queria saber um pouco mais sua opinião sobre esse assunto, porque a nossa legislação é uma legislação muito antiga e muito antiquada para o momento atual, não é? O nosso Código Penal da década de 40, né? Código de Processo Penal antigo, estão completamente divorciados da realidade complexa que nós vivemos hoje. Eu, particularmente, também não entendo que seja a solução, mas é um caminho. Eu não acredito no direito penal, em criminalização de tudo para se resolver os problemas, mas é claro que a gente precisa modificar, em alguns casos, a legislação para que ela se adeque, se adapte à nossa realidade. Sim, isso é algo que realmente o país tem pressa, né? A sociedade tem pressa nessa mudança e, infelizmente, a gente vê uma certa morosidade para essas mudanças acontecerem de fato no nosso país, né? Infelizmente. André, falando um pouco sobre violência contra a mulher, o Espírito Santo por muito tempo figurou entre o primeiro do país no ranking de violência, o estado que mais matava mulheres no Brasil, né? Eu sei que o Espírito Santo teve uma progressão nesse ranking também durante a sua gestão na segurança pública, né? Exato. A nossa taxa de homicídios de mulheres e também de feminicídios, ela caiu bastante, caiu pela metade. Mas ainda é um número de homicídios muito alto, não é? Isso eu costumo dizer que é fruto de uma cultura machista. E eu digo ainda mais com relação a isso, que machismo não tem sexo. Existem homens machistas, existem mulheres machistas. Verdade. E a gente vai passando valores para as nossas crianças, para os nossos jovens, que perpetuam essa cultura. Papéis que só são reservados às mulheres, papéis que o homem não pode exercer, porque senão será feminilizado, e a mulher e vice-versa, que isso vai tornando, assim, essa questão de ocupação de espaço, desvalorização da mulher no mercado de trabalho, no final das contas, leva ao contexto do que muitos especialistas chamam de objetificação da mulher. A mulher vista como objeto de posse de determinados homens, né? E como posse, propriedade desses homens, elas estão lá para servir a esses senhores, entre aspas. A partir daí, quando a mulher tenta buscar, por exemplo, mais autonomia, procurar emprego, estudar, muitas vezes a gente identifica, inclusive nos inquéritos policiais, que é aí que desencadeia um processo de reação masculina, de violência, começam os atos de violência doméstica e familiar, que podem resultar, ao final, na morte anunciada, que se chama feminicídio. O feminicídio é uma morte anunciada, porque ele é sempre precedido de atos de violência doméstica e familiar. Por isso que é importante interromper o ciclo da violência doméstica para evitar que mais mulheres morram. André, agora outro problema que eu penso que a sociedade hoje enfrenta, e é algo muito atual ainda, é a questão das fake news, né? Ou seja, as notícias falsas que são espalhadas aí pelas redes sociais, pelos WhatsApp, programas de conversa, né? Enfim, isso cresceu de uma forma tão assustadora e a gente, como imprensa, né, como uma emissora de televisão, a gente fala isso porque eu acho que a imprensa, de uma certa forma, ela trabalha paralelamente a esse processo, dando credibilidade às informações em contrapartida ao que está sendo divulgado, né, de forma errada. É algo também que atrapalha, inclusive na área da segurança pública, não é? Na segurança pública, boatos que atrapalharam desde da questão relacionada à investigação de crimes que tiveram repercussão, com pistas falsas, por exemplo. Atrapalha a saúde com campanhas como estão acontecendo hoje contra a vacinação, né, prejudicando a saúde das nossas crianças, né, difusão de boatos de que determinada vacina causaria autismo nas pessoas. Isso há uma aposta nessas pessoas do mal, em um certo nível de ignorância das pessoas, numa falta do que a gente pode chamar de prontidão crítica. As pessoas têm que ter uma atenção maior às notícias que chegam, especialmente quando elas não chegam das fontes que tradicionalmente noticiam, né? Como é a imprensa, né? Um dos antídotos é a mídia tradicional, a imprensa, são os sites de notícia já conhecidos, não é? Porque hoje, infelizmente, nós temos jornalistas que fazem fake news, né? Sim. Que têm seus sites lá para difusão de mentira. E o processo eleitoral está muito claro, né? Cada vez mais se aproximando.
E eu faço sempre esse alerta para o cidadão. Preste atenção nas pessoas, naquelas pessoas que só fazem difundir boatos e difamar os outros, ao invés de apresentar propostas, visões de mundo, para que você possa fazer as suas escolhas. Eu acho que dá para fazer essa divisão muito clara na nossa cabeça. Olha, esse cara aqui só está aqui para xingar, para falar mal, mas não está apresentando nada de algo de novo e só pensa no umbigo dele ou no umbigo da corporação que ele trabalha, seja ela qual for, não é? Esse aqui está apresentando propostas, tem ideias, tem uma história de vida que pode fazer a diferença na nossa vida. Enfim, são filtros que a gente pode desenvolver para evitar ser influenciado pelo cabedal de notícias falsas que podem vir. Olha, já tivemos eleições decididas de certa forma por notícias falsas nos Estados Unidos, a saída da Inglaterra da União Europeia, também baseada em muitas vezes em meias verdades na campanha, que depois não foram confirmadas ao fim do processo. Enfim, e sim em países desenvolvidos nós tivemos esses efeitos. Imagina no nosso, que tem um déficit educacional, que as pessoas tendem a acreditar na notícia que lhe agrada, que faz parte da sua própria visão de mundo, ou seja, falou mal de uma pessoa que eu não gosto, é verdade, mesmo que seja mentira. Então é esse tipo de filtro de prontidão crítica que a gente tem que ter e orientar os nossos filhos, as nossas crianças. Os colégios têm que fazer isso. É uma questão hoje que não pode fugir do currículo escolar, que é a educação digital. As pessoas têm que saber navegar nesse mundo, porque traz consequências para a nossa vida real, inclusive penal, criminal. Com certeza, né? Acabou essa era de achar que no mundo da internet não se era mais, não tem crime, né? Você faz o que quiser, não é bem assim que funciona. A gente sabe que não é terra de ninguém. Não é terra de ninguém. Boa, é exatamente isso. André, olha, nosso tempo já esgotou praticamente, mas eu tenho que te fazer a última pergunta bem rapidinho. O senhor é pré-candidato a deputado estadual. Deputado estadual, eu estou colocando meu nome à disposição da sociedade capixaba, a minha experiência, meu tempo a serviço do Poder Executivo, para mudar muita coisa, especialmente com relação à sua segurança. Claramente, meu propósito vai ser trabalhar na gestão pública, na melhoria da gestão pública e na melhoria da segurança pública de todos os cidadãos, especialmente no enfrentamento dos entraves, ao que eu me referi durante a entrevista. André, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, André. A gente continua com o ES News Especial. Agora nós vamos até Brasília. Vamos acompanhar o que a nossa equipe de lá destacou para essa semana. Foi aprovado por unanimidade no Senado Federal o projeto de marco legal que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil. O texto garante maior controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais, exige consentimento explícito para coleta e uso de dados, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, e obriga a oferta de opções para o usuário visualizar, corrigir e excluir esses dados. Além desses pontos, a proposta também prevê a criação de um órgão regulador, o ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vinculado ao Ministério da Justiça. A proposta ainda determina punição para infrações, que vai de advertência a multa diária de até 50 milhões de reais, além de proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Para o auxiliar técnico Pedro Augusto Prata, há uma preocupação com a preservação de dados no meio tecnológico. Com o avanço da tecnologia, as empresas estão ficando vulneráveis, e a questão do banco de dados. Então, acho que é preciso dessa aprovação para que os dados não caiam em hackers, em pessoas que possam fazer algo de ruim com seu nome, com sua empresa, com seus dados. O tema mobilizou o Congresso principalmente após o vazamento de dados de usuários do Facebook e uma suposta acusação de comercialização de dados pessoais por uma empresa pública federal de processamento de dados. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado convocou audiências públicas para discutir e elaborar um texto que foi analisado e aprovado pelos parlamentares. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do nosso estado, foi o relator do projeto e falou sobre as mudanças na vida do cidadão brasileiro após a aprovação da proposta. Consciente ou não, as pessoas, para acessar esse tipo de serviço, elas concedem informações que revelam seus hábitos, seus costumes, suas características, seus dados pessoais. E, portanto, o que nós estamos garantindo é que nenhuma dessas empresas, e também o poder público, também os governos, não podem utilizar a sua informação
o seu dado sem o seu consentimento. Isto, portanto, é uma garantia civilizatória que precisa existir no dia a dia das pessoas e nós estamos ampliando esse direito e essa conquista para o mundo digital. Implantação de ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. Esse é o objetivo do primeiro Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Estado, que foi inaugurado na última semana em Cariacica e contou com um investimento total de mais de 27 milhões de reais do governo do Estado. Vai mudar a realidade do Espírito Santo. Aqui nós estamos dentro de um laboratório, são 7 laboratórios. Tem equipamentos aqui que são únicos no Brasil, né? Então, assim, se nós estamos vivendo a sociedade do conhecimento, do saber, um mundo integrado pelas novas tecnologias, quer dizer, esse é um espaço ideal para se falar de futuro, né? O Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento visa reunir em um espaço com laboratórios modernos e equipamentos de ponta, pesquisadores que desenvolvam projetos e estudos para alavancar a competitividade do setor produtivo capixaba. Faltava esse elo aqui no Espírito Santo, um ente que juntasse o que é a produção científica da universidade e o que é a demanda das empresas, transformasse em tecnologia e fizesse essa modelagem. O CEPIR foi todo pensado nesse sentido. Ele tem 2 áreas básicas, uma é meio ambiente e a outra é tecnologia embarcada, eletrônica, são as 2 áreas fundamentais que vão ensejar no futuro surgimento de novas empresas, surgimento de spin-offs, empresas de startups e cooperação com grandes empresas também. Para a secretária de Estado de Tecnologia e Inovação, a instalação do centro representa não só uma grande conquista para a comunidade científica capixaba, como também um avanço no processo de desenvolvimento tecnológico, econômico e social. A gente fala muito de parque tecnológico, de ambientes inovativos, e esse é um grande passo para a gente. Esse é um grande passo para o nosso desenvolvimento. Não só pelo prédio, ele já tem uma inovação no prédio, mas pelos laboratórios que aqui estão nele. Né? Quando a gente fala de geração de inovação, quando a gente fala de inovação, é muito importante que a gente esteja conectado. Eu digo governo, o governo proporcionando novas políticas públicas inovadoras para alinhar a academia com o mercado. Então, é a tríplice hélice, é o governo desenvolvendo políticas públicas, a academia responsável pela pesquisa e o mercado direcionando quais são as demandas, quais são as tendências. Fim de semana combina com diversão e diversão combina com cinema. Agora é hora de você ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark aqui na Grande Vitória. Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Surpresa! Oh, não! Vai! Arranha-Céu, Coragem Sem Limite. Os Incríveis 2. Suas perspectivas com o mundo e a Mulher Elástica é a melhor opção. Melhor que eu? Homem-Formiga e a Vespa. Hold on. You gave her wings and blasters. Jurassic World, Reino Ameaçado. Oito Mulheres e um Segredo. Taylor Swift? Can't we just go to this? Do we have to steal stuff? Yes. Todo Dia. What will happen to your life if I'm the person in the world that you're closest to? E para ter acesso à sinopse dos filmes e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br. O S News Especial fica por aqui. Até semana que vem.